Pois é, gente. Depois que os Estados Unidos anunciou que iria colocar mísseis de longo alcance na Alemanha, logo em seguida, o Kremlin veio com respostas ameaçando a Alemanha, a Europa e os Estados Unidos. As referências dos sites principais DW e Barrons. Kremlin alerta que Rússia pode atacar a Europa se Estados Unidos da América implantarem mísseis. Kremlin é um importante complexo central fortificado encontrado em cidades históricas da Rússia. É uma base, é um lugar muito importante para a Rússia. É um complexo central fortificado. A implantação de mísseis dos Estados Unidos da América na Alemanha pode tornar as capitais europeias alvos de mísseis russos, alerta o porta-voz do Kremlin. Ele também acrescentou que a Rússia tinha capacidade para responder à implantação de mísseis dos Estados Unidos da América na Alemanha. Essa é o teor da conversa do Kremlin. Uma imposição, uma ameaça de que caso os Estados Unidos da América coloque mísseis na Alemanha, pode acontecer possíveis ataques. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou no sábado, no dia 13 de julho de 2024, que a implantação de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos da América na Alemanha poderia tornar as capitais europeias alvos de mísseis russos, em uma repetição de confrontos no estilo da Guerra Fria. O que temos aqui é uma ameaça por parte da Rússia. Nossa, tem um besouro aqui. A Rússia não desiste fácil. Ela provoca guerras, ameaça vários países. Atualmente está com a guerra da Ucrânia. Atualmente está guerreando contra a Ucrânia. Só que ameaça vários outros países europeus. Isso está estendendo a uma situação mais alarmante, mais grave, podendo ter uma guerra de alta magnitude, destruição de capitais, cidades e, por consequência, também, e infelizmente, de pessoas, militares, civis. Rússia alerta para paradoxo com a Europa sendo um alvo. Já é um vizinho, o continente europeu, para com a Rússia, se torna um facilitador, uma distância facilitadora para ataques da Rússia. Ataques vindos da Rússia. Em um vídeo postado por um repórter da televisão estatal russa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou de um paradoxo no qual a Europa é um alvo para nossos mísseis. Nosso país é um alvo para mísseis dos Estados Unidos da América na Europa. O que vemos aqui, a Europa sendo um palco de combate
ela vai ficar no meio da guerra. A Europa vai ser a mais prejudicada, enquanto os Estados Unidos da América vai ter de frente mísseis, como também poderia ter militares, como vai ter militares, possivelmente também aeronaves. Bom, mas a maior perca vai ser da Europa, que pode ser atingida pela Rússia. E isso vai trazer diversos prejuízos e mais crises, especialmente na área financeira. E com isso, aproveitando isso tudo, e disso, quem ganha com isso tudo vai ser os Estados Unidos da América. Ele vai ser ainda a primeira potência mundial, com maior poder de bancos, de empréstimos. Caso a Europa vai ser mais destruída, então ele vai poder financiar através de FMI ou outros bancos internacionais. É uma situação alarmante e a Europa, alguns governantes europeus da Alemanha está consentindo, está apoiando isso, os Estados Unidos da América, em colocar mísseis na própria Alemanha. A Europa, nesse contexto de paradoxo, bom, esse paradoxo, a Europa é um alvo para nossos mísseis, os mísseis da Rússia. E o país, a Rússia, é um alvo para os mísseis dos Estados Unidos da América, com essa base na Europa, com esse margem de base militar na Europa do próprios Estados Unidos da América. Na verdade, vocês podem ver que a Europa está sendo colocada no meio, sem qualquer outra opção, a não ser que ela seja a base e suporte militar dos Estados Unidos da América. Nesse caso, os Estados Unidos da América está usando a Europa para fazer ataques contra a Rússia. Assim, a Europa pode se tornar alvo da guerra. É uma situação preocupante. Mais uma citação do Dmitry Peskov. Temos capacidade suficiente para conter esses mísseis, mas as vítimas potenciais são as capitais desses países. Disse ele, Dmitry Peskov, sugerindo que tal confronto poderia prejudicar a Europa como um todo, falando ao canal... O que ele declarou foi ao canal de televisão estatal russo, Rússia 1. Peskov também deu a entender que tal confronto poderia minar a Europa como um todo, da mesma forma que a Guerra Fria terminou com o colapso da União Soviética. Então seria a mesma magnitude em comparação da Guerra Fria, que terminou em colapso e um grande prejuízo para a União Soviética. Bom, então o alvo é a Europa. O Dmitry Peskov não abre mão. Ele só fala de ameaças no quesito de minar a Europa. Então o Dmitry Peskov não abre mão. Ele pretende mesmo realizar a guerra, fazer um confronto militar de guerra contra a Europa. Contra a Europa, juntamente com os Estados Unidos. Só que os mais prejudicados seriam várias cidades e capitais da Europa. E as maiores prejudicadas seriam as capitais do componente do continente europeu. Peskov
Peskov observou que, durante a Guerra Fria, os mísseis americanos eram apontados para a Rússia, enquanto os russos eram apontados para a Europa, tornando os países do continente as principais vítimas de qualquer conflito potencial. A Europa está se desintegrando. A Europa não está vivendo seu melhor momento. Em uma configuração diferente, uma repetição da história é inevitável, disse ele, Dmitry Peskov. A explicação seria o seguinte: em uma configuração diferente, é no sentido de que, se a Europa receber os mísseis de longo alcance dos Estados Unidos da América, a Rússia pode entrar em guerra com a Europa e os Estados Unidos da América. Logo que, em certa posição, a Europa estaria com mais armamentos e poder de fogo, com essa parceria com os Estados Unidos, esse apoio. E novamente, com esta citação do Dmitry Peskov, a Rússia está fazendo ameaças. Além disso, a Rússia vê a Europa com uma certa fragilidade, pois no continente europeu, alguns países vivem em crises financeiras e ou políticas. Bom, e também tem a dependência do gás, que em alguns países para a Europa tem a dependência dela do gás russo. É uma situação realmente complicada para o continente europeu. Um acontecimento do estilo da Guerra Fria é um potencial complicador maior para o continente europeu. A Casa Branca anunciou na quarta-feira, 10 de julho de 2024, durante uma cúpula da OTAN, que instalaria periodicamente armas de longo alcance, incluindo mísseis de cruzeiro Tomahawk, na Alemanha a partir de 2026, como medida de dissuasão. Dissuasão é a ação de fazer com que alguém mude de ideia, de opinião ou de ponto de vista. Como funciona o míssil Tomahawk? Equipado por um motor com combustível sólido. Esse combustível em estado sólido, ele possui sistemas eletrônicos e programas de controle de voo, o que permite o chamado voo inteligente. De forma tecnológica, o trajeto é guiado por GPS e conta com câmera infravermelho, responsáveis, dentre outras funções, pelos desvios de obstáculos naturais. De acordo com a BBC News, os Tomahawks conseguem atingir até 1,6 mil quilômetros, 1.600 quilômetros de distância, e chegar à velocidade de 885 quilômetros por hora. Com isso, é possível obter a distância máxima em até 2 horas de operação. É um míssil bastante eficiente e potente. Bom, só foi aberta um parêntese sobre o míssil Tomahawk. Agora voltando sobre o conteúdo dessa ameaça da Rússia e também a ameaça dos Estados Unidos da América. Exercitar essas capacidades avançadas demonstrará o comprometimento dos Estados Unidos com a OTAN e suas contribuições
para a dissuasão integrada europeia, disse a Casa Branca. Os Estados Unidos, à frente da OTAN, na liderança e com contribuições para uma dissuasão integrada europeia, já conectada com a Europa, então ela põe mais força nessa área militar, com esse poder de armamentos. Ela põe em poder militar de armamentos contra a Rússia, caso aconteça mais ameaças através da Rússia. No caso, seria essas capacidades militares em poder de armamentos, o poder de fogo. Então, e os Estados Unidos à frente da OTAN, na liderança, e isso com contribuições e dissuasão integrada com a Europa, no caso que seria em resposta para com a Rússia. Uma dissuasão para ver se a Rússia muda de opinião, se a Rússia muda de ideia. O Kremlin já criticou a medida, acusando o Washington de dar um passo em direção a uma nova Guerra Fria e de participar diretamente do conflito na Ucrânia. O Kremlin colocando os Estados Unidos da América como participante da guerra da Rússia e a Ucrânia. O Kremlin está realmente afrontando a situação, afrontando os Estados Unidos para que haja possivelmente um confronto. O Ministério da Defesa da Rússia disse na sexta-feira, 12 de julho de 2024, que o ministro da Defesa Andrei Belosov manteve uma ligação telefônica com seu colega americano, Lloyd Austin, onde discutiram a redução do risco de possível escalada. Seria da redução do risco de poder acontecer uma guerra de alta magnitude entre os Estados Unidos, a Europa e a Rússia. O chanceler alemão Olaf Scholz saudou a decisão dos Estados Unidos da América, apesar das críticas de membros do seu partido social-democrata. Olaf Scholz apoiou e consentiu com a decisão dos Estados Unidos da América. A decisão marca o retorno dos mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos da América à Alemanha, após uma ausência de 20 anos. Já não havia por 20 anos os mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos em território alemão. Defendendo a decisão, Scholz disse aos repórteres na cúpula da OTAN que era algo dissuasor e garantia de paz, além de ser uma decisão necessária e importante no momento certo. Nesse fato, embora pode acontecer uma guerra, então não há garantia de paz. Essa citação pode ser interpretada como uma imposição, ou se tornar imponente, ou realizar respostas às ameaças vindas por parte da Rússia para obter a paz. Inclusive, pode denotar que os mísseis americanos no território alemão poderia impor contra a Rússia e impedir um ataque que viria por parte da Rússia. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse à emissora Deutschlandfunk
que a decisão de implantação abordou uma lacuna muito séria nas capacidades do país, aumentando, então, assim, o objetivo vai ser aumentar o poder militar e de fogo da Alemanha. Nesse fato aqui, o que vai acontecer é que vai aumentar o poder de fogo e militar da Alemanha, com a presença de armamentos estadunidenses. Respondendo ao alerta do Kremlin de que a implantação de mísseis dos Estados Unidos da América poderia colocar as capitais europeias em risco, um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América disse que os Estados Unidos e a OTAN não buscam um conflito militar com a Rússia, mas qualquer ação militar direcionada contra um aliado da OTAN desencadearia uma resposta esmagadora. Então, o porta-voz do Departamento do Estado dos Estados Unidos expressa que os Estados Unidos e a OTAN ele tem uma intenção mais de defesa. Eles não buscam o conflito militar com a Rússia, mas seria uma defesa caso a Rússia iniciasse algum ataque com os membros da OTAN, algum país membro da OTAN. Então, teria a resposta de maneira de poder de fogo em armamentos e poder militar. Isso seria integrado com os Estados Unidos e os países da OTAN. Então seria uma resposta, uma reação de que se houver algum ataque da Rússia contra algum membro dos países da OTAN. A Rússia é a ameaça mais significativa e direta à segurança dos aliados e à paz e estabilidade na área euroatlântica, disse o porta-voz, acrescentando que foi a Rússia que começou esta guerra e a Rússia pode terminá-la hoje. O exército alemão não possui mísseis de longo alcance que podem ser lançados do solo, apenas mísseis de cruzeiro que podem ser disparados por aeronaves. Então, o país Alemanha, com o seu exército, não tem ainda um poder militar que há mísseis de longo alcance. Ainda assim, o país, a Alemanha, com o seu exército, não tem esses mísseis de longo alcance para que seja lançada a partir do solo. Apenas mísseis cruzeiros que podem ser acionados e disparados por aeronaves. Então seria uma parceria interessante para a Alemanha com essa contribuição em poder militar dos Estados Unidos da América. Então, em quesito da história, a implantação de mísseis balísticos Pershing dos Estados Unidos da América na Alemanha Ocidental, no auge da Guerra Fria, na década de 1980, provocou manifestações generalizadas
com centenas de milhares de pessoas protestando de forma pacifista. Os mísseis dos Estados Unidos da América continuaram posicionados durante a reunificação da Alemanha e na década de 1990. A reunificação da Alemanha foi o processo de integração política, territorial, social e econômica da República Democrática Alemã e da República Federal Alemã. Ocorreu em 1989. Mas após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos reduziram significativamente o número de mísseis estacionados na Europa, à medida que a ameaça de Moscou diminuía. Então, atualmente, agora, os países da OTAN, liderados pelos Estados Unidos, vêm reforçando suas defesas na Europa após o início da campanha militar da Rússia na Ucrânia em 2022. Bom, é esse o conteúdo de hoje. Essa situação em destaque de que um ameaçando o outro, Estados Unidos ameaçando. Esse é o conteúdo. De que os Estados Unidos começou e pretende colocar mísseis de longo alcance na Alemanha. Então houve a resposta do Kremlin, o importante complexo fortificado. Houve a resposta deles, do porta-voz dele, Dmitry Peskov. Então ele foi um direcionador também na questão dessa comunicação entre os Estados Unidos com a Alemanha também, e que os Estados Unidos, a partir de 2026, pretende colocar esses mísseis de longo alcance, mas para ser com intenção de dissuasor, para que também e que iniba um ataque da Rússia. Bom, é esse o conteúdo de hoje. É uma situação difícil para a Europa, que possivelmente ela vai ser e pode ser a mais prejudicada. Bom, espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal e também deixa o seu like nesse vídeo. E no final desse vídeo vou colocar mais outros para que vocês possam acessar e acompanhar. Atualmente, agora, os países da OTAN, liderados pelos Estados Unidos, vêm reforçando suas defesas na Europa após o início da campanha militar da Rússia na Ucrânia em 2022.